Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Aleluia, Senhor Jesus. Oh Deus, esteja, Senhor, fortalecendo, Pai. Esteja, Senhor, nessa manhã, Pai, rompendo barreiras. Esteja, Senhor, nessa manhã, Senhor, derrubando, Senhor, oh Deus, tudo, Pai. Oh Deus, a Tua palavra já nos garante que todo obstáculo Ele foi retirado. O véu Ele foi rasgado de cima a baixo. Oh Deus, que possamos, Senhor, ter essa clareza de mente, Pai. Essa clareza nos pensamentos. E entender que nada pode nos impedir de chegar até Deus. Nada pode nos impedir de chegar até a Ti. Oh Deus, que essas verdades, Senhor, que são estabelecidas em nossos corações venham cair por terra, mas que a verdadeira verdade, a verdade que liberta, a verdade que cura, que transforma, ela seja, Senhor, então, Deus, estabelecida nesses lugares, Pai. Oh Deus querido, precisamos entender, e eu peço, Senhor, dá graça, Senhor, a Teu Filho. Oh Deus, que não sejam minhas palavras, Senhor, mas que sejam Tuas palavras. Oh Deus, nada, Senhor, de mim pode ser aproveitado, Deus, mas que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, através deste vaso. Oh Deus, o Espírito Santo esteja, Senhor, oh Deus, convencendo, Senhor, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Esteja, Senhor, oh Deus, abençoando nesta manhã. Oh aleluia. Possamos, Senhor, oh aleluia, estarmos, Senhor, chegando mais perto de Ti, mais perto de Ti, assim Te exaltamos. Amém. Abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Acharam? Aleluia. Jesus, ele vem contando uma série de parábolas. Ele fala da ovelha perdida, da moeda ou da dracma perdida. Então aqui ele fala sobre o filho perdido, e ele continua as suas histórias, e aqui no versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança, aqui a tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, e vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfobeira, mas ao quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou: de meu pai tem comida, os empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lá confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti,
não sou mais digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Preparai, comamos e façamos uma grande festa e regozijemos, porquanto meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos, pedimos, Senhor, que fale conosco. Nós, Senhor, pedimos, Senhor, que esteja, Senhor, na direção, Senhor, deste culto, desta mensagem, ó Deus, e nos colocamos à tua disposição, tanto, Senhor, para ouvir, para, Senhor, entender. Assim nós te glorificamos. Aleluia. Se assenta, meu irmão. Jesus, ele estava diante de alguns pecadores. Esse é o contexto ao qual foi inserido essas 3 parábolas. Jesus estava na presença de muitos pecadores. A Bíblia relata que eram coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir Jesus. Foi quando então alguns fariseus começaram a olhar, vendo aquela situação, e começaram a se indignar. Então Jesus, ele começa a contar essas 3 séries de parábolas que falam sobre aquilo que estava perdido e foi encontrado, a alegria de se encontrar algo que estava perdido ou algo que estava morto. Então ele fala sobre a ovelha que se perdeu, e o que o pastor então ele larga todas e vai em direção àquela que se perdeu, então atrás de volta. Aqui fala sobre a dracma perdida, ao qual a alegria que foi ali de se encontrar novamente. E ele então chega na parábola do filho perdido. É interessante que essa é uma história que Jesus, ele sempre usava os costumes da época, ele sempre usava um pouco daquilo que era o cotidiano daquelas pessoas para mostrar algumas verdades dos céus. Então era comum, ou podemos dizer não tão comum assim, mas um pai judeu, ele podia dividir os seus bens. Na verdade, um filho, ele só tem direito à herança após a morte do seu pai. Mas o pai judeu, ele poderia dividir já em vida uma parte, dando a porção dobrada para o filho mais velho. E dentro dessa partição, ele ficaria com os rendimentos da terra, até que ele então morresse. Então tudo poderia ser ali dividido, né, o restante. Só que Jesus, ele mostra essa história apontando para Israel como sendo este filho insensato ou mesmo imaturo, que abandona a presença do pai para viver do modo como ele mais se agradava. Jesus estava dizendo: olha, Israel largou Deus, Israel deixou a casa do pai para se aventurar em terras, se aventurar por lugares, para ter outros deuses, abandonou tudo. Então Jesus estava mostrando através desta história que Israel tinha se esquecido de Deus. Só que nós não somos hebreus, nós não somos israelitas. O que essa parábola tem a ver conosco nos dias de hoje? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu queria mostrar para você o que tem a ver conosco esta história. Jesus, ele vai apresentando essa história desse filho que abandonou tudo, um filho que largou, um filho que deixou a presença do pai. E não é muito diferente dos dias de hoje. Às vezes nós reivindicamos de Deus a nossa bênção. Senhor, eu quero a minha bênção. Senhor, eu tenho o direito da minha bênção. Senhor, olha, eu tenho feito muitas coisas e a minha bênção não vem. Então, nós muitas vezes estamos inseridos na pessoa desse jovem, que reivindicou do seu pai. E aqui no versículo 12: Pai, dá-me a minha parte. Poderemos colocar nos dias de hoje: Senhor, o Pai, dá a minha bênção, porque eu quero usufruir dela.
Sabe, realmente uma alegria a gente poder usufruir das coisas que Deus nos dá. Mas você precisa entender que você pode usar a bênção de Deus de uma forma errada. Você pode usar aquilo que Deus coloca nas suas mãos de uma forma totalmente diferente daquilo que o Pai gostaria que você usasse. Qual é a intenção do Pai em liberar uma parte da herança? Era satisfazer esse desejo do filho. Mas eu tenho certeza que não era a vontade do Pai que ele abandonasse tudo. Eu gostaria que você começasse a pensar um pouco como esse pai da história, ou mesmo outro pai qualquer. A palavra de Deus nos fala que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Nessa passagem estava se referindo mais propriamente ao Espírito Santo. Mas nós temos um Pai grandioso, amoroso, nós temos um Pai poderoso que tem prazer em nos abençoar. Mas aí nós temos aquele versículo que fala que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Só que nós temos que observar, nós estamos usando corretamente a bênção que Deus tem colocado nas nossas vidas? Qual a maneira que você tem empregado? A Bíblia fala que tudo que nós temos vem de Deus. Você reconhece isso? Que você nada tem, tudo que vem nas suas mãos é da mão do Pai. Foi Ele que conquistou, Ele é dono de tudo e Ele partilha com você. Ou você acha que você é autossuficiente a ponto de somente pela tua própria força fazer tudo? Mas a palavra nos garante, Ele é dono de tudo e Ele nos concede. Então muitas vezes nós estamos nessa condição: Pai, dá a minha bênção. Ou mesmo você, tem pessoas que cobram: eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas não andam na minha vida, as coisas não estão acontecendo. Então você está reivindicando: Pai, me dá. E quando você recebe, o que acontece na sua vida após você receber? O que acontece na vida de muitas pessoas após receber? A Bíblia aqui no versículo 13 diz que não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi usar a bênção do Pai como ele quis, em lugares a qual ele escolheu. Sabe, muitas vezes acontece isso, Deus te abençoa e aí você coloca a herança na frente do Pai. Deus te abençoa e você coloca aquilo que Deus te deu nas suas mãos, você ergue um novo Deus, você coloca essas coisas acima, e esse está em grande perigo. Você então fica cego, você então fica tomado por algo no teu interior, porque a Bíblia nos relata que aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. E nós estávamos cantando agora há pouco: Senhor, Pai, Rei, vem e toma o teu lugar. Ele precisa se estabelecer nos lugares, porque, irmão, se você não deixar Deus se estabelecer no seu coração, você então, outro Deus vai tomar, porque nós fomos constituídos para ter um Deus para adorar, entenda isso. O homem, ele foi constituído para a adoração. Então, se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. É só você olhar para a sua vida. É só você observar. Uma pessoa que não busca Deus, ele busca outras coisas. Uma pessoa que não adora Deus, ele vai se dobrar debaixo de qualquer outra coisa. Pode ser do dinheiro, pode ser do sucesso, pode ser da sua própria vida, mas você vai sempre ter um Deus para adorar. De repente você quer conquistar algo nesta terra para ser melhor do que outro, então você está erguendo você mesmo como um Deus, mas não tem jeito. Nós fomos constituídos para adorar alguma coisa. Então, diante disso que Deus está nos falando nessa manhã, nós precisamos entender: Deus precisa retornar ao lugar que Ele tem que estar. Deus precisa se estabelecer. Então nós vemos aqui que o filho, ele não queria prestar mais contas ao pai. O filho, ele queria viver a liberdade. A Bíblia nos relata que o sistema deste mundo, ele é completamente contra tudo que se chama Deus e é objeto de adoração. Então, você precisa ter isso na sua mente, esse entendimento bem definido, porque você vai se deparar no seu dia a dia com essas situações de coisas, pessoas
ou outros tipos de coisas vão estar ao seu redor para tentar tomar o lugar do Senhor. Só que aquele jovem, a Bíblia relata que ele foi para uma terra distante, ele viveu de forma irresponsável. Nós vemos aqui que ele foi para lugares onde tinha outros costumes e outra cultura. Sabe, isso aí é muito definido na Bíblia. Quando Deus ele chama Israel para ser o povo escolhido, ele diz: olha, vocês vão entrar numa terra que eu preparei para vocês, mas lá vai ter todo tipo de coisas. Olha, lá vai ter cartomantes, pessoas que consultam mortos, pessoas que consultam os astros, pessoas que falam de energia. Lá vai ter todo tipo de coisas. Ele diz: olha, não se contamine com essas coisas. Está falando: olha, lá vai ter pessoas atraentes, mas não esteja se relacionando com as pessoas de lá. Então, olha, preste atenção, o que Deus ele já estava ensinando lá no passado vale para os dias de hoje. Nós precisamos ter a cultura dos céus. Você não nasceu de novo. Você não pertence a uma nova terra. Porque se você pertence a essa terra, quando Jesus voltar, você fica. Porque lá só vai subir aqueles que não são deste mundo, aqueles que são peregrinos nessa terra. Só tem lugar na casa do Pai, só tem lugar nas moradas aquele que reconhece que eu não sou daqui. Jesus disse: eu não sou deste mundo, eu sou apenas de passagem. Há pessoas de passagem hoje aqui? Há pessoas de passagem hoje aqui? Então você está garantido no lugar onde Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, diante desse entendimento, qual é a nossa cultura? Aí você fica procurando algo para você se identificar nesse mundo. Não, eu tenho que procurar nos céus para me identificar com a cultura do reino. Qual é o modo que Deus quer que eu ande? Como Ele quer que eu me vista? Estão entendendo? Se eu olhar dizendo: olha, o céu tem uma cultura. Nesse céu existe uma legislação. Nós estamos aqui, a nossa Bíblia é a legislação dos céus. Lá tem uma maneira de se proceder, lá tem uma língua. Por isso que quando você está orando, você está então falando uma linguagem da uma terra onde você pertence. Então deixe a linguagem do reino se estabelecer. Eu não vou entrar nesse detalhe. Depois, mais às 3 da tarde, vamos ter o estudo dos dons. E você vai entender um pouco que o falar em línguas, ele também tem outras distinções. Mas quando não é para ensinar alguém, para falar com alguém, para profetizar com alguém, você está edificando a si mesmo. É a linguagem do reino que é estabelecida. Então deixa fluir, meu irmão. Deixa as coisas acontecerem. Mas qual é a cultura que você está procurando? Com quem você está querendo se identificar? É com um youtuber? É com alguém que aparece na mídia? É alguém que é interessante, é popular? Eu digo para você, o mais popular é Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e vai permanecer para todo sempre. Queira ser como Ele, queira se estabelecer como Ele, queira ter o caráter de Cristo. Para isso Ele deixou o Espírito Santo, para que nós possamos permanecer. Os céus é a nossa terra e o céu é a nossa cultura. Mas qual é o maior problema que enfrentamos? Porque o Pai, Ele impõe orientações e restrições. Estar na casa do Pai significa obedecer algumas coisas. E às vezes nós não queremos isso. Às vezes nós achamos que simplesmente pelo fato de eu ter recebido Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Só que, meu irmão, há um Espírito Santo dentro de nós, nos moldando e nos orientando. Há uma forma que nós estamos num processo de transformação. Você está num processo, eu estou num processo de transformação. Nós precisamos ceder, nós precisamos deixar que aquilo que foi estabelecido como o ministério do Espírito Santo se estabeleça nas nossas vidas. Nós precisamos ser ensinados, mas muitas vezes nós queremos viver uma liberdade. E qual foi a liberdade que esse filho mais novo quis? Ele quis viver a liberdade dos prazeres.
O que significa você viver o prazer? Hoje nós estamos numa época em que as pessoas falam, você precisa viver, você precisa fazer aquilo que você tem vontade, o tempo é curto, então vá viver a sua vida. E isso se chama hedonismo. Guarda bem essa palavra. Hedonismo significa você viver para o seu próprio prazer. Só que quando eu apenas vivo para o meu prazer, em que momento Deus ele vai ter um lugar na minha vida? Porque se você consulta a carne, ela nunca vai querer estar com Deus. Se você for consultar a sua própria vontade, ela não vai querer atender aquilo que Deus quer estabelecer nas nossas vidas. Então, olha aí, olha o que a Bíblia relata aqui. Estar na casa do Pai vai nos requerer compromisso. Esse é o problema. As pessoas hoje não querem estar amarradas nem ligadas a nada, não querem estar com compromisso firmado. Quando eu puder eu apareço, quando der eu vou ler a Bíblia. Se primeiro eu vou fazer as minhas coisas, sobrar um tempo eu oro. Estão entendendo? Você está colocando na frente o seu prazer, a sua vontade. Mas em que momento você então vai buscar a Deus? Em que momento você vai cuidar do corpo espiritual? Às vezes a gente tem relatos direto. Eu não tenho tempo para estar na igreja. Porque agora eu estou treinando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Jesus já mencionou numa parábola, eu estou testando um campo. Eu ganhei um boi lá, vou testar um boi. Não dá tempo para mim estar na igreja. Só que há um corpo espiritual para ser cuidado, meu. Não deixe que a ficha caia no momento tarde. Não deixe para entender quando não dá mais tempo para voltar atrás. Você só tem uma vida, meu irmão. Guarda isso, escreve aí. Eu só tenho uma vida. Não tem retorno, não tem regresso, não tem segunda oportunidade, não há purgatório. Porque a compaixão de Deus já é para os dias de hoje. O amor de Deus já é para os dias de hoje. A graça já é para os dias de hoje. Então, nós já estamos diante da maior chance das nossas vidas. Você quer mais o quê? Deus ele não olha para o que você fez, nem para quem você é. Ele olha para quem você pode se tornar pelo poder dele. Vocês estão entendendo essa tamanha dimensão? Eu sou assim, Senhor, eu estou desse jeito. Ele não olha, porque ele diz, há poder em mim para te transformar e para fazer realmente como a estatura do varão perfeito. Por isso não há argumentos para você. Ou você cede, ou você se rende, ou você vai resistir. E qual é o problema de resistir? O problema é que você vai resistindo até que a voz do Espírito, você não vai ouvir mais ela. Você vai resistindo até você não ouvir mais a voz do Espírito. Aí você me vai perguntar, pastor, qual é o problema de não ouvir mais a voz do Espírito? Eu tenho a Bíblia, eu tenho Jesus, eu conheço Deus. Qual é o problema de não ouvir mais a voz do Espírito? A Bíblia diz que o único que convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Em algum momento o diabo vai te enganar. E ele engana com a própria verdade da palavra. Os fariseus eram as pessoas que seguiam a lei à risca. Era um exemplo, podemos colocar assim, de cristão. Mas Jesus disse que olhavam para ele e falavam que era como um sepulcro caiado. Não havia relacionamento deles com Deus, ele era algo seco. Então nós precisamos ter esse relacionamento, nós precisamos ouvir essa voz, porque do contrário, você vai estar morto. O pai disse, olha, eu tinha um filho que ele morreu, mas agora ele ressuscitou, Mas olha para a história, aquele jovem não estava andando pelo mundo? Estava ou não? Andando pelo mundo, vivendo a sua vida como ele queria. Só que o pai disse, olha, ele estava morto. Então, a liberdade que o mundo prega é uma liberdade de morte. A liberdade que o mundo traz diante de você é uma liberdade de destruição. Mas o diabo ele não apresenta para você o cartão de visitas dele.
Na verdade, ele vem com um engano. A Bíblia diz que ele se reveste como até anjo de luz. Às vezes os caminhos parecem caminhos alegres, caminhos legais, mas que vão te levar para a destruição. A Bíblia aqui, olha que ela nos fala, que muitos querem viver este prazer. Então no versículo 4, no versículo 14, olha a situação daquele jovem. Coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. Sabe? Você precisa entender que fora de Deus, uma hora as coisas acabam. Pode ser que você seja um grande administrador e você nunca vai passar por uma situação difícil materialmente. Mas pode ser que a tua alma, ela vai padecer, vai secar e vai morrer. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm paz, não têm alegria, não têm estabilidade na família, vive numa constante pressão, podendo explodir a qualquer momento. E isso não é a vida que Deus quer para você. Em algum momento, você estando longe do Senhor, algo vai acabar. E aí você vai se dar conta. Só que o que acontece? As pessoas chegam ao momento que se dão conta. Puxa, eu estava com um relacionamento com Deus e, puxa, agora eu estou seco, estou vazio. E aí você começa a criar argumentos. Quem foi que disse que ele não era mais digno de ser chamado de filho? Quem foi que disse isso? Foi o pai? Ele criou essa verdade. Meu irmão, qual é a verdade que você tem criado na tua cabeça? Qual é a verdade? Eu pequei, Deus não vai me receber mais do mesmo jeito. Isso é aquilo outro. Você diz, não tem como Deus resolver a minha situação. Quem foi que disse? Se a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível, se Ele te amou tanto que enviou o teu próprio Filho por você, irmãos, essas verdades precisam cair por terra. Sabe, o inimigo ele vai usar a própria palavra contra você. Por isso Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já tem algo que condena, a palavra te condena. Só que Jesus ele diz, eu vim para dar vida. Jesus ele veio para resolver o problema. Jesus veio para te receber novamente, porque lá em Romanos fala que é o amor do Pai que te traz, então você é o arrependimento. É a compaixão do Pai que faz com que você caia em si. É a compaixão, é o amor do Pai. Então olha que diz aqui, coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, abateu-se sobre ele, ou sobre aquela região, uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, a Bíblia diz, só por esse motivo. Bem-aventurados são aqueles que não precisam das circunstâncias para entender que existe um Redentor lá no céu. Bem-aventurados são aqueles que já entendem hoje. Irmão, que você não venha entender por causa da necessidade, mas que você venha usufruir tudo de Deus já agora, porque o Senhor assim o quer. Mas a Bíblia relata, por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. A Bíblia fala sobre cuidar de porcos. O que significa espiritualmente essa figura? Para um judeu, cuidar de porco era o fim do fim do fim, da mais baixa lama que podia, porque para eles o porco é um animal abominável e imundo. Então olha a situação que chega aquele homem. Agora, para nós, o que significa espiritualmente esses porcos? Sabe, na Bíblia há um relato disso para que nós possamos entender. Lá no livro de Daniel fala sobre Nabucodonosor. Se você não conhece um pouco sobre Nabucodonosor, o palácio dele é os jardins suspensos da Babilônia. Você já ouviu falar nos jardins suspensos da Babilônia? Esse lugar é tão fantástico que é uma das maravilhas do mundo. Para você entender a grandeza desse reino e desse homem. Lá em Daniel fala de uma estátua de Nabucodonosor que tinha mais ou menos 60 metros de altura, cabeça de ouro,
o peito de prata, a cintura, aqui o lombo de bronze e as pernas de ferro. Imagine uma estátua dessa. Não seria algo tremendo, algo maravilhoso? Diante dos homens, glória. As pessoas passavam e olhavam para aquela grandeza. Nossa, que coisa magnífica. Só que aos olhos de Deus aquilo era uma abominação. No mesmo livro de Daniel, que mostra os homens enxergando a estátua e se dobrando diante dela, Deus enxergava aquilo como uma besta, como um animal com 4 cabeças, cada um de um jeito diferente. E o que isso tem a ver? Quando você está distante, é como se você estivesse na lama com os porcos. Quando você não tem relacionamento com Deus, a sua vida espiritual é como essa abominação, porque a Bíblia diz que só há vida com Deus, só há vida em Deus. Então pode ser que você olhe para a direita, está tudo bem com a minha vida. Você olha com os seus olhos carnais, você vê, eu estou bem. Mas Deus está olhando lá do céu dizendo, fuja, saia dessa lama. Saia desse lugar onde você se colocou. Saia dessa situação. E somente você vai poder abrir os olhos. Deus Ele pode te tocar. Ele está te mostrando. Mas é você que tem que tomar a decisão. Sabe, às vezes Deus tem trazido a palavra, Deus tem nos mostrado, mas a decisão é tua. Deus está dizendo, olha, há uma vida abundante, há um rio de vida que sai do trono. E Deus Ele vai mencionando muitas outras coisas, mas quem escolhe mergulhar, quem escolhe é você. É você que vai escolher amanhã ou ainda hoje abrir a palavra para estudar. É você que vai escolher se dobrar, colocar o seu joelho em terra e buscar a face do Senhor. É você, meu irmão. A decisão é tua, a escolha é tua. Mas quando você escolhe por Deus, então Ele vem. A Bíblia diz que quando nós damos uma direção até Deus, Ele dá um passo nas nossas direções. Até quando? Então, imagine se nós pudéssemos ter os olhos espirituais, quantas abominações nós vimos. Uma vez eu vi na internet uma tag assim, tinha um esqueleto, um demônio abraçado com um homem, né? Estava dizendo assim é o adultério na visão de Deus. É uma abominação, é como se estivesse abraçando a morte, a destruição. Só que aos olhos carnais parece interessante. Então, não olhe com os olhos carnais. Porque peça a Deus, me dá entendimento espiritual. E você vai enxergar que às vezes a sua distância de Deus, você está na lama. Mas posso dizer que Deus Ele tem vestes, tem água para te limpar, para te transformar novamente. Ele quer novamente pôr um anel no teu dedo, um anel de autoridade. Ele quer te constituir novamente como filho, não somente com direito à herança, mas com direito a ter a autoridade do Pai, para o representar em todos os lugares. Olha o que diz aqui, continuando aqui na palavra. Então ele teve vontade de encher o seu estômago. Sabe, quando nós estamos com o nosso espírito enfraquecido, o nosso corpo espiritual, você tem vontade de comer um monte de lixo do mundo para satisfazer a tua alma. Sabe, a pessoa então chega a buscar nas drogas, buscar nisso, naquilo, algo para satisfazer, algo para ter alegria. Quantos começam a beber? Quantos começam no vício para suprir algo que é lugar de Deus para estar ali? Porque o homem suprido de Deus, ele não precisa colocar mais nada na sua vida. O homem suprido de Deus, ele é então aquele que está contente com todas as coisas, porque ele sabe o Deus que ele tem. Então, nesta manhã, Deus está nos orientando, abre-se os olhos. Abre-se os nossos olhos. Nós vemos aqui essa necessidade, muitas vezes ela é invisível. A necessidade principal, muitas vezes ela é invisível. Você às vezes enxerga só a necessidade material, a necessidade do corpo, mas você se esquece que já há uma necessidade maior, a necessidade espiritual. E é isso que Deus está nos mostrando através dessa passagem, através desses 3 versículos. Aí ele cai em si.
Versículo 17, foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai, e ao chegar eu vou então confessar: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de chamar seu filho. Eu acho que durante o caminho ele vai indo para a casa do pai, ele vai cada vez pensando nisso: eu não sou mais digno, eu não sou mais digno. E às vezes muitos nem conseguem retornar à casa do pai. Só que eu quero te dizer que estar longe da casa do pai, você não precisa estar fora da igreja. Aqueles que estão fora da igreja, eles têm diante dos olhos dele uma realidade que eles conseguem enxergar. Ontem um homem veio aqui e disse: eu estou fora da casa do pai. Ele disse: você conhece Jesus? Eu nasci no berço evangélico, mas em algum momento eu larguei tudo, eu caí no mundo, só que eu quero retornar à casa do pai. E ele estava aqui na frente, eu conversando com ele, isso foi antes do culto. Eu disse: conversa com o pai um pouco. Ele se ajoelhou e começou a orar, dizendo: Senhor, me recebe novamente. Então, aquele que está fora, ele reconhece. O problema é aquele que está perdido na casa do pai, aquele que não conversa com o pai na casa dele, aquele que já não tem comunhão, que não consegue ouvir. Então, essa é a verdadeira necessidade. Ele cai em si, e às vezes você começa a argumentar: eu não consigo sentir Deus. Aí você começa a criar uma verdade dentro de você para justificar isso. Aí é dessa forma, é desse jeito, é aquilo outro. Pensa um pouquinho, irmão, nas coisas que você tem levantado aí na tua vida. Pensa um pouquinho. Quais são as frases que você já colocou aí, que você ergueu na tua cabeça e já está chegando no coração? Qual é aquilo? Aí o inimigo ele aproveita isso para ainda falar mais um pouquinho. Só que a Bíblia diz que se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ser confundido dessa forma. Olha o que a palavra fala aqui. Ele vai ensaiando essa frase. Não sei quanto tempo naquela época. Hoje a gente podia pegar um avião, né, se fosse longe, chegar na casa do pai mais rápido. Naquela época você ia andando de camelo, demorava um tempo, dava mais tempo para refletir ainda, né? E imagine todo o trajeto, ele pensando nisso: eu não sou digno de ser chamado teu filho. E aí, com a frase ensaiada, ele chega diante do pai. Só que a Bíblia diz que de longe o pai reconheceu ele e já veio ao encontro. E quando ele então, todo o seu ensaio, ele faz a sua apresentação final, o pai não ouve. Presta atenção no texto. O pai não ouve o que ele disse, porque a alegria dele estar de volta era tamanha, o pai não quis saber o que ele tinha para dizer. Deus não quer saber o que você tem para dizer, Ele quer te abraçar. Ele não quer saber: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele sabe. Ele quer que você apenas chegue com a cabeça aberta e diga: Senhor, eu estou aqui. Olha aqui o que diz no versículo 20: logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao seu encontro. Como que ele estava? Pleno do quê? De compaixão. É assim que Deus está para você, pleno de compaixão. Você está argumentando como que você vai chegar diante de Deus. Senhor, eu parei de fazer o meu sulking, não estou mais, larguei de mão meus 30 minutos. Aí você está tentando arrumar uma desculpa, chegar diante de Deus. Já faz uma semana que eu não oro, chegar diante de Deus: Senhor, me perdoa. Não, Ele só quer que você comece novamente. Ele só quer sentir o seu cheiro. Ele só quer que você esteja lá no lugar que Ele está te esperando, porque Ele ainda está cheio de compaixão. E aí a Bíblia diz que ele correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Ele não ouviu o que o filho tinha para dizer. O filho queria apenas ser mais um empregado. O filho queria apenas poder nem ter contato com o pai, só estar ali no domínio.
Sabe, às vezes tem pessoas que querem só estar ali no domínio, mas Deus, Ele quer te abraçar. Deus quer te carregar no colo. Esse Pai, Ele quer te carregar no colo. E aí a história parece que termina, né? Um final feliz. Olha que ele, no versículo 22, trazei depressa a melhor roupa. Lá em Apocalipse fala que nós precisamos comprar ouro, vestes brancas e colírio para que nós venhamos ver. Essa é a situação da igreja de hoje. Nós precisamos de vestes. E o Pai quer te vestir. Ele quer pôr um anel no seu dedo. E Ele quer novamente te constituir naquilo que você nunca deveria ter saído. Só que a Bíblia também relata que algo também acontece. Tinha um filho aqui que ele ficou muito irado. Sabe, eu quero te dizer, meu irmão, que nós vamos viver tempos agora que Deus vai trazer de volta muitos filhos. E você, como filho que não saiu, você não pode se irar, porque de repente Deus vai mimar esse filho, vamos colocar entre aspas, rebelde que saiu. Ele vai constituir novamente, vai abençoar. Aí você vai se encher seu coração de raiva, dizendo: eu estive todo o tempo aqui. Quem nunca ouviu essa palavra? Eu trabalhei não sei quanto tempo na igreja e eu não sou reconhecido. Eu não sou reconhecido. Meu amado irmão, preste muita atenção que o pai disse para esse filho. Ele disse: você esteve comigo o tempo todo. Só que qual era a condição desse filho? Ele sempre esteve com o pai com a mente escrava. Olha, eu vou ler aqui o versículo para você. Porquanto aí ele diz no versículo 25: entretanto o filho mais velho estava no campo. Quando foi aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. O que seria esse negou-se a entrar? É você não quer ter comunhão, não ter comunhão com aqueles que Deus está trazendo de volta, não ter comunhão com aqueles que Deus está estabelecendo novamente. Sabe, nós somos todos da mesma família. Jesus é o nosso irmão mais velho, e por causa dele nós somos constituídos filhos. E diante do Pai não existe nenhum filho maior e nenhum filho menor. Tirando o primogênito, que é Jesus, os outros todos são iguais. Só que às vezes Deus ele trata diferente um filho, porque às vezes um filho ele está com um entendimento maior, está preparado para ter uma responsabilidade maior. O outro ainda precisa crescer um pouco. Então não olhe essas diferenças como se Deus está tratando diferente. Gálatas 4 diz que nós precisamos crescer para que nós possamos ter direito a algumas coisas que Deus quer colocar nas nossas mãos. Então, ele não quis entrar na comunhão, ele quis ficar lá no canto dele. E ele disse assim no versículo 29: há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo. Às vezes essa é a condição de muitos. Eu estou trabalhando como um escravo e Deus não me abençoa, Deus não me abre a porta, Deus não faz isso para mim. Aí você se coloca como um coitado. Agora, o que o pai tem para dizer para você? Aqui olha, o filho fala: olha, o Senhor nunca me oferecesse nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho pôs fora os seus bens com prostitutas e tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. O que o pai disse? Então o pai arrazoou: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Essa é a resposta de Deus para você. Senhor, você não me abre a porta, tudo que eu tenho é teu. Senhor, você não me abençoa, tudo que eu tenho é teu. Então são duas coisas: se você tem pedido e não tem recebido, você precisa crescer. Se você não tem pedido, a Bíblia diz que nós muitas vezes não recebemos porque nós não pedimos. Pode ser que você acha indigno: eu sou indigno de ser chamado filho, eu não posso pedir tal coisa. Irmãos, peça tudo,
Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a inocência de uma criança. Ele vai pedindo, aí o pai vai orientando: olha, isso aqui não dá agora, isso aqui não dá, isso aqui eu ponho na sua mão, isso aqui daqui a um tempo, espera um pouquinho. Ouça a voz do pai. Não fique indignado, não fique entristecido, não fique com raiva. O pai, ele vai sempre ouvir a voz do seu filho, porque ele quer estar com ele. Ele quer estar com ele. Por isso, meu irmão, eu finalizo essa palavra, porque Deus, ele quer celebrar com aqueles que vão ser restituídos novamente, mas Deus também quer que você reconheça que você é filho. Nós não estamos aqui lidando com nenhum escravo, nenhum servo, nós estamos lidando com filhos. Por isso que a Bíblia fala que a grande expectativa dos filhos de Deus serem estabelecidos no finais dos tempos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Nessa história nós temos duas condições: aquele que largou a presença do Pai, ou a presença de Deus, para viver aquilo que ele quis, e se perdeu. E nós temos um outro que estava com o Pai, mas ele não entendia quem ele era. Eu gostaria que nessa manhã você fizesse uma reflexão. Será que você tem reconhecido Deus como Pai? Será que você realmente tem reconhecido como que você tem colocado Deus na sua vida? Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Qual é a sua posição? Você está afastado da presença? Você não precisa estar fora da igreja para viver como o filho que está correndo atrás somente dos prazeres, correndo atrás somente daquilo que vem satisfazer o seu próprio eu. Quero que você converse com o Pai, mas não precisa trazer argumentos, desculpas, apenas chegue perto do Pai. Ele quer te abraçar nessa manhã. Oh Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Libera, Senhor, esse entendimento, Pai, para os teus filhos. Só há filhos aqui, Pai. Eu vi muitas histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, eu nunca estou só. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom Pai, oh aleluia. É quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. Quem eu sou, é quem eu sou, quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que muitos procuram respostas que tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar.
és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. Quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Oh, aleluia! Tu és bendito, Senhor Deus. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chama pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és o bom, bom Pai. Tu és quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. Quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz a nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Oh, Deus bendito. Queria que você refletisse um pouco sobre a mensagem desta manhã, sobre aquilo que o Senhor quer nos falar aos nossos corações. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Como está o teu relacionamento com o Pai? Se há alguma dificuldade nessa manhã, e se você quiser, eu posso orar por você. Se você quiser, fique em pé no seu lugar. Se você não consegue entender esse relacionamento de Deus como um Pai, esse é o ponto de partida para que a sua vida ela seja transformada. Pode ser que as coisas ao seu redor até estejam bem, mas Deus ele quer mudar no teu interior. Os medos, as incertezas, as coisas que você carrega, as mágoas, tudo isso Deus quer tirar. Isso vai acontecer quando você reconhecer que há um Pai lá no céu, oh, que te ama, que vem ao teu favor. Oh, remanabae, canarabachore, analacei. Ore marabachore canalabachei. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Oh, yeah, amarei. Oh, nalarabachore canalabachei. Oh, Pai querido, manifeste o seu amor, Senhor, nosso meio. Oh,
querer bacana la baixou, canala sei. Oh, yendiria malaba querer baixo. Oh, yendiria malaba chequeira malai. Oh, Pai querido, o Senhor diz que apenas pregue a palavra que o Senhor coloca em nós, e o demais o Senhor vai fazer. Oh, Deus, faça, Senhor, no nosso meio. Faça, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Faça, Senhor, no meio dos teus filhos. Oh, aleluia. Pessoas estão se levantando, Pai. Espírito Santo, ajuda com aqueles que estão com medo, que estão com vergonha. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer restabelecer essa conexão. O grande mal desse país ou do mundo é a falta da pessoa do Pai. A figura do Pai é o Pai que concede destino, é o Pai que te dá identidade. Se você não tiver um relacionamento de Deus como um Pai, você não vai conseguir algumas coisas na sua vida. E eu estou falando de coisas da alma. Coisas da alma.